Eu vejo muitos empresários que às vezes têm 20, 30, 40 funcionários, aí já bota o filho de gerente financeiro. Tem que pôr o menino pra pôr a barriga no balcão, pra carregar caixa, pra ser jardineiro. Porque entender que cada pessoa é única, que cada pessoa merece ser tratada com individualidade. Não há nada mais desigual do que tratar de maneira igual pessoas tão diferentes, né? Que o CEO ele tem que ser o guardião da cultura da empresa. A cultura tem que sair dali. Se tu delegar a cultura da empresa para outros profissionais, vai poder se perder. E essa mudança de ciclo fez com que a Anjo conseguisse crescer de 2016 a 2021 700%. Estou aqui com o CEO da maior indústria de tintas brasileiras. Estou até aqui com a embalagem, ó. Anjo Tintas, uma honra recebê-lo aqui, Felipe, CEO lá da Anjo Tintas. Vamos conversar sobre a vida do CEO, dos bastidores, vida real, um pouquinho da Anjo Tintas, como é que você toca o time e tudo mais. Felicidade enorme recebê-lo aqui no Pode Acelerar, viu? Ô Marcos, é uma alegria poder estar aqui, compartilhar um pouquinho da nossa história, um pouquinho de como é que a gente leva a vida de CEO aí no dia a dia com vocês. Legal. Traz pra galera, Felipe, no primeiro momento, uma dimensão da Anjo Tintas, né? Anos de história, números que você pode... Que são públicos, né? Quantidade de colaboradores ou fábricas, ou toneladas de tintas, faturamento. O que você puder aí abrir, porque, poxa, é uma empresa brasileira de muito sucesso e nós brasileiros temos que ser orgulhosos e celebrar os números aí das empresas que vencem no Brasil, né? É isso aí. Ô Marcos, a Anjo, ela nasceu na garagem da casa do nosso fundador, que é meu pai. Então ela começou lá na garagem de casa há 40 anos atrás. Ela começou no mesmo dia que eu nasci. Então no dia que eu nasci, o Beto ele saiu da loja de tintas que ele trabalhava e decidiu empreender. E é uma história bem curiosa, porque lá atrás, quando ele começou o negócio, ele identificou que tinha um problema na loja de tintas, que era a massa plástica. A massa plástica é o produto que ele é utilizado para arrumar carro batido. Então, amassou o carro, então passa a massa plástica para nivelar a superfície, depois vem o primer, a tinta, verniz, polimento, etc. Mas a massa plástica, 41 anos atrás, ela tinha uma validade de apenas 3 meses. Então, tu imagina, hoje a logística do Brasil já não é a melhor do mundo, né? Há 40 anos atrás era pior ainda. E os produtos vinham de São Paulo lá para Santa Catarina. Eles chegavam na loja que ele trabalhava muito próximo do vencimento ou vencida. E aí esse produto, quando ele vencia na embalagem, ele virava um bloco de pedra, não tinha o que fazer. A loja tinha que descartar num aterro específico para produtos químicos. E então era um problemão que tinha na loja. E ele trabalhava de segunda a sexta nessa loja. No sábado ele ia no açougue do meu avô, do sogro dele, ajudar a carnear os bois. E um dia ele estava lá ajudando a carnear o boi e ele olhou um senhor mexendo na prateleira de iogurte e ele falou assim: ô seu Hildebrando, o que aquele cara está fazendo na prateleira? Ele disse: não, ele está tirando o iogurte próximo do vencimento e colocando o iogurte novo, porque não pode vender iogurte vencido. E ele assim: se tivesse alguém que fizesse isso lá na loja, resolvia o nosso problema com a massa plástica. E aí, como não tinha ninguém, ele resolveu empreender e fazer isso. Aí ele comprou uma fábrica falida de massa plástica que tinha lá numa cidade vizinha. Só que ele não tinha formação química nenhuma. E aí ele começou, na tentativa e erro, desenvolver uma fórmula de massa plástica que funcionasse. E tentou muitas vezes até que ele conseguiu chegar numa fórmula que ficou boa, levou para os funileiros, eles aprovaram, e aí ele volta nessa loja onde ele trabalhava, que é a Tintas DZ, que é nosso cliente até hoje, foi nosso primeiro cliente e é o nosso cliente até hoje, a loja do Alemão. E falou: Alemão, agora tu sabe que eu sou empreendedor, sou empresário, então eu vim aqui para te vender a minha massa plástica. E aí ele vendeu a massa plástica para o Alemão e falou: Alemão, e antes desse produto vencer no estoque, eu venho aqui, eu recolho e te coloco produto novo. Então tu não vai mais ter esse problema com produto vencido. Então ele resolveu o problema da loja com produto que não ia vencer, tinha um custo mais acessível, porque não precisava vir de São Paulo até lá em Santa Catarina, até em Criciúma, e tecnicamente o produto ficou bom. E ele começou a fazer esse trabalho e ao longo dos anos a Anjo foi crescendo, foi expandindo.
E dando alguns números atuais, hoje nós temos 4 fábricas lá em Santa Catarina. A 5ª fábrica está sendo inaugurada agora. E agora a gente vai soltando devagarzinho até o final do ano. O maior investimento da história da empresa, 115 milhões de investimento nessa fábrica. Vai ser a maior e mais moderna fábrica de tintas automotivas do mundo. Então é o estado da arte, assim, a fábrica ficou muito bacana. A gente produz mais de 80 milhões de litros de tintas por ano. Atuamos em tinta para carro, tinta para casa, tinta para indústrias do segmento metal mecânico e tinta para embalagens plásticas flexíveis, que é rótulo de refrigerante, rótulo de chips, de arroz, de aquele pacotinho amarelo que você recebe em casa quando faz compra no Mercado Livre. Aquela tinta é nossa. Então a gente acaba estando presente na vida do consumidor brasileiro de diversas formas, mesmo sem ele saber. Mais de 700 profissionais diretos, atuamos em todo o Brasil, mais de 7 mil clientes ativos, presença em mais de 19 países. Então a gente tem 4 fábricas em Santa Catarina, um CD em São Paulo, um em Goiás, lá em Aparecida de Goiânia. O melhor estado do Brasil, quero destacar aqui. Como diz os goianos, se tivesse mar em Goiânia, era perfeito, aí, né? Zero, esse é o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar do mundo. E não pode discordar, que você está na minha casa, não pode acelerar. Aqui você finge que você concorda que Goiás é melhor que Santa Catarina, viu? E no ano passado a gente inaugurou a nossa primeira unidade fora do Brasil, que faz parte do nosso planejamento estratégico, expansão internacional. Então a gente colocou a nossa primeira unidade no Chile. Então a gente está presente em todo o território nacional. Olha aí, nação empreendedora, com certeza você tem Anjo Tintas aí na sua vida, quer queira, quer não, né? Quem não compra o Mercado Livre? Inclusive a minha esposa, que eu carinhosamente chamo de Lilica, né? Você sabe, você fez o acelerador empresarial comigo, conheceu um pouquinho ali da minha história. Eu falo que ela é a doida do Mercado Livre, o Felipe. Porque todo dia lá em casa é 3, 5, 7 vezes no dia a portaria chamando Mercado Livre, Mercado Livre, Mercado Livre. Tudo ela compra no Mercado Livre. Eu adoro o Mercado Livre também. Eu compro tudo no Mercado Livre. E aí prático, esses né? dias eu fiz uma besteira gigantesca. A minha esposa fala, todo dia tá chegando uma caixinha do Mercado Livre. Aí um dia eu fiz uma compra de uns 10 itens e eu tava lá, você quer consolidar tudo? Aí eu consolidei todos os itens. Eu fiquei quase 2 semanas sem receber nada, porque eles consolidaram tudo numa caixinha só. Em vez de eu ter um recebidinho por dia, eles mandaram um só. Eu assim, não, você receber separado que é melhor. Tem um presentinho todo dia lá. A sensação de várias vezes, né? Felipe, e vou trazer uma pergunta provocativa aqui, né? E o que você fez para conseguir conquistar essa cadeira de CEO? Porque muitas empresas que me acompanham são empresas familiares, né? E você sucedeu ali o seu pai e a Anjo Tintas vem crescendo a cada vez mais. Que deu mérito para o Felipe de fato assumir essa cadeira? Ô Marcos, muita gente fala, normal, filho do dono vai virar o dono, mas lá em casa não foi assim. Pelo contrário, meu pai não queria que eu virasse empresário, nem meu irmão Rodrigo, que também está no negócio. Hoje somos só nós dois da família que estamos diretamente no negócio, mas ele não queria que a gente fosse empresário. Ele incentivou muito a gente a não ser empresário. Ele sempre falava que, ser empresário é muito pesado. Só tu olhar para a novela da Globo, o empresário é sempre o vilão, cara. O empresário é sempre o vilão da novela, então ser empresário tem uma imagem muito ruim. E aí o meu pai, inclusive, quando eu tinha 20 anos, ele pensou em vender o negócio e sair, acabar com tudo. Eu já estava na empresa, meu irmão ainda não. E ele falou, vou vender o negócio. E eu falei, pai, ele disse, eu vou te dar X de dinheiro. Aí eu falei, o que tu vai fazer? Eu falei, eu vou montar um negócio para mim. Eu quero ter um negócio, quero tocar um negócio, é meu sonho. E o meu irmão, eu também, quando eu fizer 18 eu vou montar um negócio para mim. E aí ele falou, bom, se vocês vão montar um negócio, então vamos preparar a empresa para vocês assumirem lá na frente. E aí eu entrei na Anjo oficialmente com 17 para 18 anos, passei por todos os setores dentro da empresa. Então eu comecei na carga e descarga, depois da carga e descarga eu fui para a produção, da produção eu fui para o estoque, do estoque eu fui para a expedição, da expedição laboratórios. E eu fiz um processo de trainee lá dentro da empresa. Eu fui o primeiro trainee lá dentro, fiquei durante 7 anos nesse processo de trainee. Então eu passei por todas as áreas, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, fazia faculdade à noite. Sou formado em administração com ênfase em marketing. E aí passei por todas as áreas e foi um período muito rico da minha história, porque eu conseguia,
na faculdade, o que eu estava estudando, eu conseguia trabalhar na área. Então, eu conseguia ver a teoria e a prática. E, às vezes, tem uma diferença abismal entre a prática e a teoria, né? Então, eu passei durante 7 anos em todas as áreas. Quando eu me formei na faculdade, surgiu a oportunidade de eu ir para a área comercial, porque daí eu poderia viajar. Então, eu fiquei durante 7 meses viajando o Brasil todo, Marcos. Viajei esse Brasil inteiro. Eu ficava 21 dias viajando, visitando clientes, lá no campo mesmo, junto com Virou representante comercial da empresa. Virei representante comercial. Então, eu ficava 21 dias visitando clientes, voltava para a empresa, ficava 7 dias na empresa, 21 visitando clientes. Eu fiz isso durante 7 meses. Então, foi um período assim bem cansativo, mas foi um aprendizado gigante, porque deu para entender que o Brasil, com essas proporções gigantes, o que funciona lá no sul é diferente do que funciona no sudeste, que é diferente do que funciona no centro-oeste, no norte. E eu tenho um produto que precisa trabalhar muito bem a 0 graus no inverno lá do Rio Grande do Sul, e esse mesmo produto precisa performar a 42 graus com uma umidade gigantesca lá em Manaus, lá em Boa Vista. Então, eu consegui ter essa noção e identificar que a gente precisa ter as macroestratégias, mas nós precisamos ter estratégias regionalizadas para fazer funcionar. E aí eu passei nessa área comercial, e aí depois de eu fazer esses 7 meses no campo, assim, visitando o cliente mesmo, surgiu a oportunidade de eu pegar a minha primeira cadeira dentro da empresa. Até ali eu era trainee, e aí eu assumi a supervisor de administrativo e vendas. Então não foi já diretorzão assim na largada, não? Não. Supervisorzinho. Supervisor. 10 anos já ralando. 10 anos como trainee, E depois assumi como de supervisor. Aí eu fiquei 2 anos como supervisor, e aí eu tava lá já supervisor de vendas, a empresa estava indo muito bem. E aí o meu pai falou, por que não faz uma especialização fora do Brasil? Eu falei, eu sou louco para fazer isso daí. E aí eu fui para fora do Brasil, fiz um mestrado lá, Estados Unidos, China e Dubai. Fiquei 1 ano e 8 meses lá. Enquanto eu estava lá, para não me desligar da empresa, eu cuidava da área de marketing, que a minha formação é em marketing, né? Tem especialização em marketing. Fui para lá. Aí eu fiquei 1 ano e 8 meses fora da empresa. Depois eu volto. Aí quando eu voltei, aí eu assumi a cadeira de diretor de marketing e inovação. Fiquei 1 ano como diretor de marketing e inovação. E o meu pai fez 50 anos e decidiu se aposentar. E aí eu assumi como diretor-presidente da Anjo. Mas não era para ser eu. Quando você assumiu essa cadeira? Eu assumi com 27 anos de idade. Isso foi em 2013. 13. Já fazem já tem 13 anos. 12 mais 1. 12 mais 1. Aqui a gente evita falar esse número aí do Partido das Trevas, ainda mais esse ano, né? Para ter menos energia desse número no planeta, né? 12 mais 1 ano na cadeira. 12 mais 1 ano na cadeira. Foi muito legal, porque não era para eu assumir essa cadeira. Nós estávamos preparando um outro diretor. Só que esse outro diretor, que foi um diretor que eu sou extremamente grato, porque ele nos ajudou a profissionalizar a empresa num momento de extrema dificuldade que a gente teve, e ele nos ajudou a estruturar. Quando a gente ia promover ele, ele falou que assim, olha, foi o Beto, teu pai, que me contratou, e eu faço parte do time dele. Então, ele está saindo, eu vou sair do negócio junto com ele. Ele já tinha uma certa idade. E aí nós, não, beleza, a gente entendeu. E aí o Beto disse, bom, quem é a pessoa que tem mais a cara da empresa, mais o jeitão da empresa? E aí a gente foi analisar, e eu era a pessoa que tinha mais o jeitão da empresa, a alma do negócio, como a gente gosta de falar lá na Anjo. E eu assumi como CEO. E uma coisa muito interessante é que eu já tinha sido subordinado de todos os outros diretores. Então todos eles sabiam da forma que eu trabalhava, e eu tive uma aceitação muito boa. Tem uma lição que eu quero trazer para os empresários aqui, em cima de tudo que você falou, Felipe, que é a forma certa de se colocar filhos e familiares no negócio. Né? Porque eu vejo muitos empresários que às vezes têm 20, 30, 40 funcionários, aí já bota o filho de gerente financeiro, já bota a filha de gerente de marketing, quer pôr na sala do pai e tal. E você começou na carga, né? Na logística, Sim. Carregando caixa. Então, você que tem empresa e quer que os seus filhos um dia assumam a sua cadeira com competência e profissionalismo,
tem que pôr o menino para pôr a barriga no balcão, para carregar caixa, para ser jardineiro, para fazer um 360 na empresa, né? O Felipe Colombo aqui hoje é CEO da maior indústria de tintas brasileiras. O negócio foi fundado pelo pai, ele está como CEO aí há 12 mais um anos e o negócio só vem crescendo. Por quê? Ele está na cadeira não porque ele é filho, porque teve um processo de desenvolvimento, teve o mérito e a entrega dele, né? Ele comentou aqui, né? Passou em várias áreas, teve um processo de trainee, foi passando. Então, você é um grande exemplo para muitas empresas familiares aqui que os pais querem que os filhos sucedam, né? Porque às vezes os pais, pelo amor, pelo carinho, tipo assim, quer facilitar muito essa jornada dos filhos estarem na cadeira. Claro que eu entendo que alguma facilitação tem, porque é o pai, ou é o filho, a filha, mas tipo assim, os filhos têm que provar, né? E conquistar esse mérito, né, Felipe? Até para quando assumir a cadeira, a equipe está comprada e a equipe não ter esse pensamento. Pô, o Felipe sentou lá na cadeira que é o filho do dono. Não, o Felipe sentou na cadeira porque fez MBA fora, 7 anos de trainee, passou em tudo quanto é área, supervisor, diretor, entregou resultado e agora realmente ele está ali preparado, né? Então a equipe já vem mais juntos também, né, Felipe? Eu falo para muita gente que vem lá nos procurar, porque sucessão é um tema muito complexo em todas as empresas, né? Então ela não é tratada com a devida importância que merece. E aí muita gente faz isso, né? Vou colocar meu filho como sucessor. Às vezes o filho nem quer. Às vezes o filho nem quer e o pai, não, tu vai trabalhar aqui porque o negócio é da família e tal. Então eu acho que tem que ser tratado com um pouco mais de carinho. E essa jornada que eu fiz não é a fórmula do sucesso, mas eu acho que ajuda muito. É uma receita boa essa sua. É uma receita boa. Uma receita boa. Mas assim, não é garantia que vai dar certo em todas as empresas, mas eu indico muito. Eu vivi isso e se meus filhos um dia decidirem ir para Anjo, trabalhar na Anjo, eles vão seguir os mesmos passos. Eles vão trabalhar em todas as áreas. Eu gostei muito da palavra que você falou, trainee, né? Você viveu um processo de trainee. E o que é o processo de trainee? Que às vezes a empresa menor acha que é só para grande empresa. É basicamente, aquele sucessor ou às vezes até um colaborador, para ele passar em várias áreas ao longo de um período. Então, em 5 anos, rotacionar em 5 áreas, né? Porque a pessoa vai sujar a mão de graxa de várias áreas e ter uma visão sistêmica, né? 360 é melhor do negócio. Felipe, e o que esses anos, 12 mais um ano aí de CEO, te ensinou? Que lições você pode compartilhar, né, dessa trajetória de CEO que vai ajudar os empresários também na posição de CEO, na posição de diretores aí de suas respectivas empresas? Quais as principais lições dessa jornada? São muitas, né? Acho que todo dia a gente aprende algo novo na cadeira, uma cadeira de extrema responsabilidade, extremamente cansativo estar como CEO e não porque eu faço tudo, você fala muito nos seus cursos, né, sobre processos, teus processos bem definidos. Eu acho que a gente fez isso na Anjo, então hoje assim, função operacional eu tenho pouca, a gente conseguiu construir isso ao longo dos anos, mas a pressão psicológica é muito alta, né? Então tem que ter uma estrutura de pensamento, uma estrutura psicológica muito boa nessa cadeira. Eu acho que os grandes aprendizados que eu tive ali são na área de gestão de pessoas. Porque entender que cada pessoa é única, que cada pessoa merece ser tratada com individualidade. É claro que os valores da empresa são os mesmos para todos, minha conduta ética, minha moral é a mesma para todos. Mas entender que eu tenho um diretor que é extremamente focado em resultado e quer ganhar dinheiro, e eu tenho um outro diretor que é focado em conhecimento, que o que motiva ele é aprender, é conhecimento e tal. E eu não posso tratar esses diretores iguais. Então, entender que cada pessoa é diferente e ser tratada como única, eu acho que para mim foi a maior dificuldade, porque tratar com ser humano é difícil, não é fácil, mas também foi uma libertação. Porque antes a gente falava, não, isso aqui é o padrão e todo mundo tem que seguir. Não, não é assim. Porque assim, se o Marcos é motivado por dinheiro, eu tenho que tratar o Marcos que eu vou criar as metas e falar, Marcos, no final do ano nós vamos ganhar muito dinheiro junto, vamos para cima e tal, vamos fazer isso e blá, blá, blá. E eu tenho um outro diretor que é motivado por conhecimento, como eu falei, eu tenho que falar, olha só, vamos fazer isso, cara, no final do ano, se nós chegar aqui, eu te dou um curso de conselheiro profissional e pá, o cara vai se motivar muito do que eu dar o mesmo valor em dinheiro para ele.
Então, entender que cada ser humano é único e merece ser tratado como tal foi uma das grandes lições que eu tive. E lá na Anjo, a gente é muito focado em pessoas, tanto que a única área operacional hoje que responde direto para mim é gestão de pessoas. Nesse momento não, nesse momento eu estou com supply chain, também está comigo, e logística, mas um período de transição ali eu estou cobrindo um buraco nesse momento, mas gestão de pessoas eu não delego para ninguém, fica sob minha responsabilidade. A sua gerente ou diretora de RH responde para o CEO, responde para você. Mim. Porque eu sempre falo que o CEO ele tem que ser o guardião da cultura da empresa. A cultura tem que sair dali. Se tu delegar a cultura da empresa para outros profissionais, vai poder se perder essa cultura da empresa. A nossa cultura é muito forte. Eu falei que eu fui trainee, eu tenho vários colegas de trabalho que foram meus chefes quando eu era o trainee, que trabalham na Anjo até hoje. A gente tem 40 anos e a gente tem vários profissionais com mais de 30 anos de casa. Então imagina, eu contratei a nossa gerente de RH agora faz 4 anos. Cara, ela ainda não está totalmente aculturada com uns 40 anos da empresa. Eu tenho 23 anos de Anjo oficialmente, mas cresci lá dentro. Então, assim, o CEO ele precisa ser o guardião da cultura da empresa. Um outro pilar da nossa empresa são vendas, porque uma empresa sem venda quebra. Então, eu sempre falo que, eu até escrevi no meu livro, que o nosso pilar do modelo de gestão é gestão de pessoas, vendas, que são a locomotiva que puxa e dá o ritmo para a empresa, e o terceiro, gestão de indicadores, que é o nosso modelo de gestão compartilhada, que é o nosso PPR, que é o principal modelo de gestão compartilhada e meritocracia do nosso negócio, onde eu tenho 700 pessoas pensando em como melhorar a performance da empresa, porque eles vão melhorar o bolso deles também. Uau, como eu acredito nisso, né? No PLR, no PPR, né? E para pôr todo mundo na mesma página, é um programa de participação no resultado ou um programa de distribuição de lucro para os funcionários, né? Então, o tripé hoje que sustenta muito a gestão e o sucesso da Anjo, que você colocou no livro, é correto dizer gestão de pessoas, vendas e gestão de indicadores. Exato. E distribuir resultado e transformar o funcionário de fato num intraempreendedor, né? Exato. Recomendar aqui, para todos a leitura do livro aqui, Felipe Colombo, Gestão Profissional na Prática, né? E na prática mesmo, né? De quem tá sujando a mão de tinta ali, de verdade, né? Fazendo a brincadeira. Maior indústria de tintas brasileiras. Então fica a recomendação aqui do livro. E o livro é a cara da companhia, né, Felipe? Bem colorido. Coloridão e tal. Marcos, eu escrevi esse livro com uma linguagem muito simples, que é realmente para o pequeno empreendedor que quer começar esse movimento de profissionalizar a gestão, ou alguém que já começou e quer dar o próximo passo. Uma linguagem bem simples, como é que pode realmente botar na prática isso daí. Porque ali eu conto rapidamente a minha história, rapidamente a história da Anjo, mas realmente eu conto cases, cara, os erros que a gente cometeu. Eu cometi diversos erros, né? Uhum. Eu assumi uma empresa que na época era 6 vezes menor, 7 vezes menor do que é hoje. Tinha mais ou menos 100 funcionários quando você assumiu. A gente tinha 180 funcionários quando eu assumi. E hoje são mais de 700. Hoje são mais de 700. E o faturamento já multiplicou por mais de 7 nesse período e a rentabilidade muito mais. Assim. Então, a gente cometeu muitos acertos, mas muitos erros. E eu comento ali vários erros que eu cometi ali para ajudar as pessoas a não cometerem o mesmo erro. Você trouxe algo, né, quando eu perguntei de lições da cadeira de CEO, que eu acredito demais, que é você olhar para o ser humano na individualidade, né? Eu até tenho um princípio que eu ensino para os empresários que eu falo, né? Não há nada mais desigual do que tratar de maneira igual pessoas tão diferentes, né? Então, assim, é muito injusto você tratar igual, encaixotado, padronizado, pessoas que são tão complementares, né? Exato. E é bem o que você falou, né? Os valores são inegociáveis, têm que ser vividos por todo mundo, de ponta a ponta, mas a liderança tem que ter individualidade, né? Eu tenho, por exemplo, um diretor que responde para mim que ele é muito pragmático, que é tipo o Mourão. O Vinícius já é um pouco mais aspiracional, mais inspiracional, gosta mais de relacionamento. E a gente precisa
customizar, né? Vou reforçar, não há nada mais desigual do que tratar de maneira igual pessoas tão diferentes. Leva isso, tá? E se você tá curtindo esse conteúdo, assina aqui o canal, ativa as notificações, deixa comentários, encaminha esse conteúdo. A gente vem caprichando cada vez mais nos conteúdos aqui do Pode Acelerar e do meu YouTube. E a forma de você dizer pra gente, continua, traz cada vez mais conteúdo, tô aprendendo, tá me ajudando, engajando aqui com a gente, tá? Então, dá uma moral pro tio MM aqui, dá uma moral pro Exército Sangue Laranja, que dá o máximo para levar os melhores conteúdos aí para você. Felipe, vou trazer algo aqui provocativo, tá? Bora. Tem um tamanho de cheque que vocês venderiam à companhia? Porque eu acho que a companhia não tem ainda nenhum fundo de venture capital, né? Não teve rodadas, ou teve? Não. Foi tudo bootstrapping aí. Tudo orgânico. Tudo orgânico, vocês. capital próprio. A gente foi crescendo. A gente tem uma política de não endividar a empresa. Então, hoje o endividamento da empresa é 0. Uau! Hoje o endividamento da empresa Vocês são é uma 0. indústria com 5 fábricas, 700 funcionários, 0 de endividamento? 0 de endividamento. Aí agora eu... Sempre foi tem uma que política. respeitar, tem que bater. Porque é muito difícil você ver uma indústria que não está alavancada. O negócio é muito pesado. Você falou, vocês estão fazendo a 5ª fábrica, né? 115 milhões de reais na frente de CAPEX, de ativo imobilizado. E não é que montou a fábrica, a produção está no pico, está no máximo, já está escoando aquela produção, né? Deve ser um ciclo ali de, não sei, até você falar 1, 2, 3 anos para essa fábrica estar em alta. 6 anos para ela estar em alta performance mesmo, né? E quantos anos para voltar o dinheiro dessa fábrica? Essa fábrica, se tudo der certo, vai levar uns 3 anos e meio, 4 anos. 3 anos e meio, 4 anos. E aí, tem um cheque? Tipo assim, já conversaram lá, a família, 3 bi, 5 bi, 1 bi, 10 bi. Tem. Eu não vou falar o valor aqui, mas tem. A empresa não está à venda. Muita gente procura a Anjo para fazer aquisição, porque a Anjo é uma empresa... a gente já é auditada por uma Big Four, já fazem 14 anos. Uau! Qual Big Four? Nesse momento é a Deloitte. A Deloitte, ótimo. Mas a cada 2 anos a gente troca. E para ensinar os empresários aqui, Big Four são as 4 maiores firmas de auditoria e consultoria, né? Então, Deloitte, a Price, PwC, quem mais, Felipe? Ernst Young. A Ernst Young e a... Me fugiu agora. Calma aí que eu já vou lembrar. A galera na edição ajuda a gente aí, põe, né? Mas é isso. A PwC, a Ernst Young, a Deloitte e a... Essa 4ª tá ruim de brand, nós não estamos lembrando. Vai virar... Não é mais top 4. Deu um branco não aqui, é mais top 4, é top 3, né? Porque é clássica essa expressão, as Big Four. Vai virar Big 3, porque é Big 3, né? São 14 anos já vocês auditados. 14 anos a empresa, então, trabalha direitinho, uma empresa rentável, sem endividamento. Então, muita gente procura a Anjo e fala, a gente tem interesse em comprar. E eu falo, cara, a Anjo não está à venda. E eles falam assim, mas qual é o tamanho do cheque? Eu falo, o dobro. Eu falo, o dobro do quê? Assim, o dobro do que vale. Se tu me pagar o dobro do que ela vale, a gente conversa. Agora, hoje, a empresa não está vendo. A empresa está dando lucro, a empresa está redondinha. A empresa incomoda, porque toda empresa incomoda, mas não incomoda tanto quanto poderia incomodar. E incomoda diz, a família ou incomoda o mercado, os concorrentes? Eu acho que os dois, né? Incomoda a gestão, né? Fazer gestão de uma empresa do tamanho da nossa empresa incomoda. E é o que você falou, a responsabilidade psicológica é gigantesca, né? Eu tenho 230 pessoas mais ou menos no time aqui. E vem aquela responsabilidade. E a gente que está próspero, às vezes não é nem só a responsabilidade do... eu vou ter a folha que eu tenho que honrar. Não, a gente vai honrar a folha. Nossas empresas provavelmente não vai ter problema de honrar a folha. Mas a responsabilidade que vem muito para mim, psicológico como empresário, é assim, cara, e o sonho que eu vendi para essa galera? Essa companhia tem que dar certo para que mais pessoas cresçam, para que mais pessoas se desenvolvam. Né? Então, assim, é meio que, cara, eu preciso honrar quem acredita em mim, causando crescimento, para distribuir prosperidade, gerar impacto e mobilidade de carreira na maior quantidade de colaboradores. Então, eu tenho um pouco dessa neura, dessa vontade de devolver o quanto as pessoas acreditam, né? E constroem junto com a gente. Quando eu assumi a empresa, me fizeram uma pergunta se eu não tinha medo. Eu dei uma entrevista numa rádio, tu não tem medo de assumir um negócio desse tamanho?
E hoje o meu medo continua sendo o mesmo. Na época eram 180 famílias que dependiam do nosso negócio diretamente, porque indiretamente é muito mais, né? E hoje são 700 famílias que dependem diretamente do nosso negócio. Então, eu tomar uma decisão que vai me causar prejuízo financeiro, eu tô tranquilo com isso. Eu arco com as consequências, vou pagar o que eu tenho que pagar. E se tiver que recomeçar de novo, eu recomeço e tá tudo certo, Marcos. Agora, acabar com o sonho da vida de uma pessoa é um negócio complexo, né? Então, eu tenho muita cautela quando eu vou tomar decisões irreversíveis. Porque eu sempre falo pro nosso time, tem 2 tipos de decisões que a gente pode tomar. As decisões reversíveis e as irreversíveis. A reversível, cara, vai lá, decide, testa, não funcionou, volta atrás e tá tudo certo, todo mundo erra, então testa, vamos lá, vamos para cima. Agora, uma decisão irreversível, a gente tem que testar muito, tem que pensar muito. Por exemplo, vou pegar um endividamento de 100 milhões para construir uma fábrica. Pô, se o mercado retrair, se der um problema, 100 milhões de endividamento com uma taxa de juros a 15% ao ano, nós estamos ferrados. Nós vamos quebrar. E aí eu quebrar, vou ter que demitir essa galera toda. Não é justo com eles, né? Não é justo com eles. Então, esse tipo de decisão a gente pensa muito. Agora, tu estava falando antes, voltando a um assunto, tu estava falando do ciclo, né? O ciclo financeiro da empresa. E esse foi o principal mudança que a gente fez depois que eu assumi a Anjo, que propiciou o nosso crescimento. Porque o nosso segmento, Marcos, diferente de vários outros do teu próprio segmento, o nosso segmento é um segmento de margens muito baixas. Então, o segmento trabalha com EBITDA médio de 8,5%. É uma margem baixa. Quando eu assumi a Anjo, o nosso EBITDA estava em 4,2%. Era praticamente zero de lucro, às vezes dava prejuízo. E a gente não conseguia crescer porque faltava capital de giro. Então, quanto mais eu crescia, mais faltava dinheiro em caixa. Eu tinha que pegar dinheiro no banco. A taxa do juro do banco comia meu resultado, ficava negativo, então eu não podia ir para banco. Então, por isso que a gente sempre cresceu com zero de alavancagem. E aí, quando eu assumi a Anjo, a gente teve algumas mudanças, e aí chegou de 2015 para 2016, o diretor da nossa maior unidade de negócio pediu as contas. Um concorrente levou ele, e aí eu peguei o diretor da minha unidade menor, que era a unidade B2B, que atende indústrias, e trouxe ele para atender o varejo, que era o nosso maior negócio. Na época representava 70% do negócio. E ele não conhecia nada do varejo. Então, a primeira decisão que eu falei assim, olha só, agora eu e tu vamos rodar esse Brasil igual eu rodei lá. Eu lembro que o ano de 2016, eu estava com um filho recém-nascido, meu segundo filho recém-nascido, nasceu em fevereiro. O ano de 2016, das 52 semanas do ano, eu e ele viajamos 38 semanas. Tira as 4 semanas de férias, então 52 menos as 4 semanas de férias, 48. O ano inteiro eu fiquei 10 semanas em casa. Eu lembro que eu chegava em casa de viagem, eu chego até a amargar a voz, que a minha esposa falava assim, filho, tu não conhece muito esse moço, mas ele é teu pai, tá? Nossa. Doía. Caraca, nossa, me arrepiar aqui. Eu me arrepiei aqui. Doía chegar em casa e ouvir isso, mas era necessário naquele momento, então... A companhia estava precisando de você, Estava precisando né? naquele momento. E a gente eu acabei tomando a decisão certa, né? E aí eu trouxe esse diretor e um dia eu falei para ele assim, ô Jean, cara, a gente não consegue crescer porque falta dinheiro em caixa o tempo todo. Vamos pegar esse item aqui que está na minha mão, esse item específico aqui, na época... Esse exato produto. Esse produto aqui, o Thinner, que é um produto que a Anjo é muito conhecida no mercado. Aham. E eu falei para ele, cara, esse produto está representando 70% do nosso faturamento. Primeiro, que não pode representar 70%, porque é um risco muito grande, é uma commodity, não dá resultado. E a gente está vendendo ele com prazo de 52 dias. E para a gente ser competitivo, eu estou comprando do fornecedor à vista. Então, a conta não fecha, porque quanto mais eu vendo, mais falta dinheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse produto e vamos falar, a partir de hoje, o prazo máximo desse produto é 28 dias. Ninguém compra com mais de 28 dias. Esse produto que é tinta, a gente dá um prazo um pouco maior, mas esse aqui que não me dá margem é 28 dias. E com esse dinheiro aqui, nós vamos comprar matéria-prima à vista, vai gerar um fluxo e nós vamos mudar o ciclo financeiro da empresa. E ele falou, cara, mas vai dar problema, ninguém vai aceitar pagar isso. Eu assim, Jean, a empresa é nossa. Se a gente tomar essa decisão e der pau, a gente volta atrás, mas vamos tentar. E ele, não, então bora. Deixa eu só pensar na estratégia, como é que a gente vai comunicar isso para o mercado.
E chegou num momento, a gente comunicou isso para o mercado e fez essa mudança de prazo. E a gente conseguiu mudar o ciclo financeiro da empresa. E de um mês para o outro, se eu trazer a níveis de faturamento hoje da empresa, eu estou falando que na época eu injetei 30 milhões no caixa da empresa em um mês. Se fosse dinheiro de hoje. A gente injetou 30 milhões de dinheiro no caixa. E aí a gente olhou para aquele caixa e falou, e agora? O que a gente faz com tanto dinheiro? Que a gente nunca viu dinheiro na vida. A gente sempre trabalhando no 0 a 0 no caixa. O que a gente faz agora com dinheiro no caixa? Não, agora é um problema bom. Vamos ver o que a gente vai fazer. E a gente começou a comprar à vista. A gente começou a investir em marketing, que a gente nunca investia em marketing. Começou diversas outras ações positivas, agendas positivas na Anjo. E essa mudança de ciclo fez com que a Anjo conseguisse crescer de 2016 a 2021 700%. Uau! E aí dali para frente, cara, aí foi só alegria. Sensacional. Nossa, quero comentar algumas coisas, Felipe. Você identificou uma alavanca muito forte, né? E muitas vezes o dono, a dona de pequena ou média empresa, por estar tão enfiado ali no operacional, nas pequenas coisas do dia a dia, né? Consertando impressora, trocando lâmpada, ele não olha para os números do negócio e ele não identifica alavancas. E você foi brilhante, né? Você percebeu que o ciclo financeiro estava desencaixado e você atacou o Pareto, você atacou o produto que era 70% da sua principal divisão. Né? Então, uma ação que virou o jogo do negócio. Virou. Então, você que tem empresa, de tempos em tempos, você tem que achar esse alavanca, esse game changer, aquela pequena coisa que causa uma grande mudança, né? E o Felipe trouxe aqui uma mudança na política comercial do produto que representava 70% do faturamento da principal divisão ali da indústria, né? E aí, outro ponto também esclarecer para a galera essa questão do ciclo financeiro, né? Porque tem muito empresário que mal sabe o que é isso, sabia, Felipe? Então, toda empresa tem um prazo médio de compra e um prazo médio de recebimento. Se o seu prazo médio de recebimento é menor que o seu prazo médio de compra, você vai te faltar fluxo de caixa, né? Porque vamos supor que na média você paga os seus fornecedores em 14 dias e você na média vende 90 dias. Quanto mais você vende, mais falta dinheiro. Mais falta dinheiro, mais você tem que... Né? E é por isso que muitas empresas, mesmo sendo rentáveis, lucrativas, quebram, porque vai faltar dinheiro em caixa. Se crescer muito rápido num cenário desse, vai quebrar. Sim, é porque às vezes o empresário não entende a distinção do lucro contábil ou do lucro de competência, do lucro de caixa, né? Então, às vezes a empresa dá lucro na competência, no contábil. Então, vendi 3 milhões, isso aqui vai me custar 2,5, sobrou 20%. Só que se me custa 2,5 em 30 dias e eu recebo os 3 em 6 meses, tem o custo financeiro aí, né? Com essa taxa de juros absurda. Então, hoje você sabe o ciclo financeiro da sua empresa. Então, assim, dá uma mergulhada no financeiro, traz o contador, entende esse prazo médio de recebimento, entende esse prazo médio de venda, né? Aperta a política comercial, aperta também a política de compra, porque às vezes você consegue ter um pouco mais de poder de barganha, que o fornecedor faz para você em 30, chega e fala, cara, faz para mim em 45, em 40, claro, talvez você tenha uma contrapartida, compra mais volume, enfim, aí eu tomo lá da cá, eu tiro porrada e bomba que o empreendedor vive no dia a dia para comprar e vender, né, Felipe? Isso aí. E até uma pergunta, quando vocês mexeram nessa política comercial, doeu? Os clientes espanaram ou nem doeu tanto assim? Você lembra como que foi essa mudança? Cara, a gente tava com muito medo. Porque fazer uma mudança dessa, baixar o ciclo financeiro, o prazo de recebimento de um produto que representa 70%, nós falamos, cara, vai dar problema. Mas eu acho que tudo é timing e storytelling, Marcos. Então a gente aproveitou um momento do mercado que foi um momento de extrema oscilação de preços. A gente aproveitou esse momento que a gente ia ter que fazer uma mudança na tabela, contamos a história certa para os nossos clientes e a gente estava com muito medo, mas os clientes reclamaram, mas reclamaram 10% do que a gente esperava que eles reclamassem. Então, o que aconteceu foi que no mês seguinte que a gente mudou, a gente bateu o recorde de vendas. No mês seguinte a gente bateu o recorde de vendas. Isso porque... Foi extremamente ilógico, mas aconteceu e dali para frente... Eu te perguntei isso porque às vezes as empresas ficam com mais medo, receio e paralisia do que deveria em relação a aumentar preço, fazer reajuste de preço ou mexer na política comercial, diminuir prazo. Claro que tem um ou cliente que vai espanar,
Mas se você justificar, tiver uma boa storytelling, uma boa narrativa... Eu lembro até uma vez que eu sentei com um dono de rede de pizzarias, que é membro Giants, né? Você tá com a gente ali no Giants também, no programa. Estamos super, super honrados, né? Até te falei, eu que tenho que te ensinar. O Filipão lá fazendo acelerador. Eu falei, eu que tenho que ensinar. O Felipe que tem que me ensinar, tô aqui ensinando ele. Né? E já até quero falar um pouquinho do acelerador aqui junto com ele. Mas eu sentado com esse dono de 5 pizzarias. E aí... conversando com o DRE, ele, Marcos, minha margem está estrangulada e tal. Eu falei, quantas vezes no ano você reajusta preço? Ele, não, tem uns 3 anos que eu não reajusto. Por que você não reajusta? Porque se eu reajustar, não vou conseguir vender. Por quê? Não, porque no passado eu reajustei. Cara, faz o seguinte, pega os seus principais ingredientes, vê quanto que esses ingredientes hoje custam a mais, né? Então vê o quanto subiu o queijo, quanto subiu farinha, enfim... Pega ali a inflação desses produtos, bota um markupzinho em cima, treina, entendeu? O seu atendimento no WhatsApp, o garçom, enfim. Mostra para o cliente que, cara, os insumos custaram isso. Então, você não está aumentando o preço, você está reajustando a inflação. Sim. E aí, às vezes, o empresário ele fica com medo... né? E para sustentar vendas, mas também vender sem qualidade, talvez seria melhor vender um pouco menos com mais qualidade. Exato. Né? Então, não fica com tanto medo e receio assim de reajustar preço e de mexer na política comercial. Claro que tem que ter uma boa comunicação, entender direitinho o seu cenário, mas eu arrisco a dizer que mais de metade das empresas perdem a oportunidade de ter um reajuste semestral, faz anual, ou às vezes fica 2, 3 anos segurando preço. E dá para você ali dar uma melhorada nesse aspecto, porque às vezes se você aumenta a tua precificação em 5% que seja, né, você às vezes pode ganhar 2, 3, 4% de margem líquida. Sim. Né? Então, assim, faz diferença, né? Ô Marcos, eu além de trabalhar na Anjo, eu sou conselheiro formado pelo IBGC já fazem 14 anos também. Então, antes de eu entrar como conselheiro na Anjo, eu me formei como conselheiro, era a regra básica. E aí, eu participo de conselho de outras empresas. E eu tenho um case de ajuste de preço que você estava falando aí que foi muito engraçado. Ah, boa. Conta. Eu estava falando para essa empresa que eu fazia parte do conselho que precisa reajustar preço, que teve inflação, que aumentou os custos e tal. E ele falou, não, então tá. Ele não queria reajustar porque estava com medo. Ele, não, eu vou levantar aqui as informações e eu vou repassar o ajuste e eu vou informar os meus clientes por que eu estou fazendo. Exatamente o que tu falou. E passou 2 meses... A nossa reunião era bimestral, passou 2 meses, eu volto para a reunião de conselho e ele fala, tu não vai acreditar no que aconteceu. Eu assim, fala, ele assim, na hora que eu fui analisar os custos, eu analisei errado, eu digo, ixi, deu merda. Ele assim, eu precisava passar 8% de aumento, só que eu olhei errado e eu passei 18% de aumento, porque eu olhei a base errada e eu passei 18% e os clientes aceitaram. Ele assim, eu nunca ganhei tanto dinheiro quanto eu estou ganhando agora. Melhorou drasticamente. Melhorou muito o resultado dele, porque ele olhou errado, ele cometeu um erro que ele olhou o aumento errado, era 8, ele achou que era 18, e ele passou 18, os clientes aceitaram e a margem dele melhorou. E ele ficou um tempão assim, os clientes não reclamaram. Então assim, ele não reajustava porque tinha medo, e quando ele reajustou mais do que deveria, e mesmo assim os clientes aceitaram. E acabou funcionando, né? Funcionou. Quero convidar todos os empresários aqui a conhecerem esse nosso trabalho, que é o Acelerador Empresarial. É um programa, uma imersão de 3 dias, que é como se fosse ali um MBA ou substituir um MBA, que você vai aprender ferramentas práticas e reflexões de gestão, liderança, cultura, estratégia comercial. E nesse programa recebemos milhares de empreendedores e gestores, já tivemos 20 mil alunos no Acelerador Empresarial. Já fizemos mais de 80 turmas, né? Tivemos a honra de ter o Felipe aqui. Quando você fez o acelerador, Felipe? Tem quantos? Eu fiz o acelerador no final do ano passado, acho que foi em agosto ou setembro do ano passado. E você ter feito do acelerador, acho que corrobora com algo que eu defendo com os empresários, acredito muito, que assim, grandes líderes são eternos aprendizes, né? Para sempre. E cara, você tem MBA e mestrado lá fora, CEO de uma puta companhia, né? Que provavelmente vale bilhões. Você não quis abrir aqui pra gente, né? Mas é informação estratégica, eu entendo. Mas mesmo assim você veio aprender, né? Eu acho que você viu, deixa eu ouvir esse cara, parece que tá fazendo um bom trabalho.
Deixa eu ver se tem alguma coisa para alguma aresta, né, para poder aparar, né? Fala para os empresários a importância de se capacitar, se desenvolver, Felipe. E conta um pouquinho também como é que foi sua experiência ali no acelerador para a galera. Ô Marcos, um líder ele tem que ser um eterno aprendiz, né? Porque o mundo muda, as pessoas mudam, os negócios mudam, então a gente tá sempre se atualizando. Então não dá para parar no tempo. Eu tenho por regra na minha vida, todos os anos eu faço no mínimo um curso relevante que vai me trazer conhecimentos novos e às vezes até fora da minha área para buscar essa conexão e fazer algum tipo de link diferente novo. Então, eu acho que todo bom líder que se preza, ele precisa estar em constante desenvolvimento, em constante atualização. E eu brinco que se eu for num curso e tirar uma ideia que seja daquele curso todo e eu conseguir colocar em prática, já valeu a pena. Então, eu vim para o acelerador com essa ideia. Realmente teve muitas coisas ali que já eram o meu dia a dia, porque a empresa está num estágio muito maduro, mas eu aprendi muita coisa e teve várias dicas do que tu passou lá no acelerador que eu levei para o meu time e já adaptamos e melhoramos, porque tinha coisa que eu tinha, mas eu falei, opa, isso aqui é melhor do que eu tenho, então vamos melhorar, vamos dar esse passo, vamos evoluir, porque a gente sempre pega uma coisa ou outra que evolui. Então eu indico para todos os empresários, todo líder participar do acelerador empresarial, porque é muito rico de conteúdo. Inclusive o meu irmão vai participar também, porque eu falei para ele, vai lá e participa, porque vale a pena. Você que é dono ou dona de empresa, clica no link da descrição aqui no YouTube ou no Spotify. No YouTube também está aparecendo um QR Code aqui na tela, tá? E aí você vai entrar em contato com a gente, marcar uma reunião com o nosso time de especialistas e entender detalhadamente o nosso método. Ao agendar a sua reunião com o nosso time de especialistas, nós também vamos fazer um diagnóstico da maturidade empresarial da sua empresa. A gente tem uma metodologia, um sistema, um software para isso. É até um serviço, um processo que a gente cobra. Mas você aqui do podcast, entrando em contato com a gente, vamos te oferecer esse diagnóstico da maturidade empresarial gratuitamente. E aí, na mesma reunião, também vamos te explicar como funciona a imersão, como funciona o programa e como ela, na prática, vai te ajudar a ter mais lucros e resultados aí na sua empresa. Empreender é muito difícil, sempre vai ser difícil, mas quanto mais capacitado, competente, afiado você se torna, mais o difícil de empreender se torna possível e mais resultados você pode ter aí na sua empresa. Então, entre em contato com a gente, que eu tenho certeza que vai valer a pena, tá? Clica no link da descrição ou bate o QR Code aqui na tela. Felipe, conta um pouquinho pra gente como vocês fazem lá a gestão dos indicadores e também do programa de participação nos resultados. E até na gestão dos indicadores, eu queria que você trouxesse alguns indicadores da indústria, indicadores operacionais, Fabris ali, alguns números que você acompanha, e como é que é hoje o programa de participação nos resultados lá de vocês. Não, tem um pedaço do bolo do lucro que a gente devolve para o time, com esse racional, dessa forma. Ô Marcos, o nosso programa de participação nos resultados, eu ouso dizer que ele é a principal ferramenta de gestão da nossa empresa. E é um modelo de gestão compartilhado. Porque a gente entendeu que nós temos 700 pessoas dentro da nossa empresa e a empresa não precisa depender da genialidade do Felipe ou de outro diretor ou de outro líder. Se a gente tem 700 pessoas que podem nos ajudar a pensar como melhorar. Então, o nosso programa de participação nos resultados, ele começou lá nos anos 90 e tem uma história engraçada. Porque o meu avô, ele trabalhava numa mina de carvão, aquelas minas submersas de carvão que tinha lá na região de Criciúma. E o nosso programa de participação nos resultados surgiu de uma ideia de lá. Por quê? Como é que funcionava na mina? Os mineiros, eles trabalhavam em dupla. Então, antes de descer a mina, eles recebiam 10 plaquinhas de metal com o número da dupla. Então, eles desciam a mina e cada vagoneta de carvão, que é um mini vagão de carvão que eles enchiam de carvão, eles colocavam a plaquinha dele. A hora que a dupla terminava os 10 vagões, eles podiam ir embora. E aí tinha gente que terminava às 4 da tarde, tinha gente que terminava às 6 da tarde, tinha gente que terminava às 2. E aí o meu avô e a dupla dele, eles estavam precisando de dinheiro e eles foram lá no supervisor da mina, no capataz, e falou assim, olha só, me dá mais plaquinhas, se tu me dá mais plaquinha, tu me paga um pouco mais se eu produzir mais. E eles deram 2 plaquinhas a mais pro meu avô e pagaram a mais por aquilo.
E aí na época da Anjo, quando a gente começou, o nosso principal gargalo era produção. Então nós tínhamos, igual na mina, a nossa equipe trabalhava em duas pessoas. Uma pessoa em cima formulando a massa plástica e uma pessoa embaixo colocando a massa plástica dentro da latinha e mandando para a expedição. E nós tínhamos duas duplas. Isso eu estou falando início dos anos 90, né? A Anja era bem pequenininha. E essas duas duplas, uma fazia em média 8 fórmulas por dia e a outra fazia em média 11 fórmulas por dia. E aí nós pegamos, o Beto na época chamou essa dupla e falou, olha só, para cada fórmula extra que vocês fizer acima das 11, porque tem uma dupla que faz 11 e tem uma dupla que faz 8, então 11 dá para fazer. Então para cada fórmula que vocês fizerem acima das 11, eu vou dar $1 de cada. Ele fez lá nos anos 90. E aí uma dupla saiu de 8, olha só, para 18 fórmulas por dia. Uau! E essa dupla que fazia 11 modificou o processo e conseguiu fazer 27 fórmulas por dia. Uau! E aí o meu pai, ele ficou puto, né? Ele falou, seus vagabundos estavam me enrolando, estavam roubando tempo, estavam fazendo corpo mole. Mas depois ele entendeu, Marcos, que não, na realidade eles tinham um incentivo errado. Eles não tinham incentivo para fazer as 27. Então, eles ajustaram a meta, ajustaram o processo e a partir dali fizeram um novo padrão e todo mundo começou a ganhar dinheiro. E aí a empresa começou a produzir muito e o gargalo se tornou área de vendas. E aí ele, cara, como é que eu vou incentivar esses vendedores? E aí ele teve uma ideia fantástica. Ele chamou os vendedores e falou, para cada cliente novo que vocês abrir, $1. Pô, se deu certo na produção, vai dar na área comercial. E deu certo na área comercial. E a empresa funcionou assim durante muito tempo, só que causou um outro problema. Ninguém mais queria trabalhar no administrativo. Eles queriam ou ir para a produção, porque tinha participação, ou na área comercial, porque também ganhava mais dinheiro. E ninguém mais queria no administrativo. E aí chegou um momento que a gente precisava criar um modelo de gestão de PPR que englobava todo mundo. E a gente criou o nosso programa de participação nos resultados, que não é um programa de divisão de lucro, então ele não tem assim, X% do lucro a gente vai dividir. Ele é um programa de participação nos resultados, porque ele tem vários indicadores meios ali, e não somente o indicador fim, que é o lucro. E esse programa ele nasceu na minha casa. Olha só que loucura. O meu irmão, lá em casa a gente tinha uma regra que só podia ganhar celular com 15 anos. E o meu irmão, que trabalha na Anjo hoje, ele sempre foi muito mais malandro que eu. Muito mais malandro que eu. E aí, chegou com 14 anos, eu ganhei o celular com 15 anos. E chegou com 14 anos, ele faz aniversário dia 1º de fevereiro. Em dezembro de 2004, ele nasceu em 90. Em dezembro de 2004, ele com 14 anos, ele foi pro meu pai. Pai, posso ganhar um celular? E aí meu pai, não, é só com 15 anos. Ele, pai, 25 de dezembro para 1º de janeiro dá 1 mês e 5 dias. Pô, me antecipa o celular para eu ir para as férias do colégio com celular. E o meu pai, não. Meu pai sempre foi muito duro, muito rígido, né? E aí meu pai assim, não é com 15 anos tal. Não, pai, aí meu irmão insistiu. Ele, tá, eu vou conversar com teu irmão, porque com ele foi 15 e eu não quero quebrar a regra sem o consentimento dele. Ele falou comigo assim, pai, o que é 1 mês de diferença? Dá o celular pro menino. E ele deu o celular pro meu irmão. E meu irmão, de 25 de dezembro a 25 de janeiro, ele gastou em dinheiro de hoje, Marcos, vamos botar assim uns R$450 de SMS, na época com SMS, mensagem, né? Na época que era pago, tu pagava por mensagem. Ele gastou uma fortuna. Meu pai ficou brabo, brigou, deu um esporro nele, dava pulo de 2 metros, falou, seu irresponsável, eu toco uma empresa, gero empregos e não gasto nem R$200 por mês. Como é que tu gasta R$400 de celular? E aí meu irmão fez uma pergunta muito inteligente. Ele falou, mas quanto que eu posso gastar, pai? Aí meu pai cortou o 4 da frente. Ele assim, 50. E aí meu irmão fez a pergunta mais inteligente de todas. E se eu gastar menos de 50? Aí meu pai disse, não, se tu gastar menos de 50, a gente divide a economia. No mês seguinte ele gastou 10 pila. Economizou 40, botou 20 no bolso e meu pai economizou 20. E aí o meu irmão, pai, quanto é que a gente gasta de telefone fixo em casa? E aí o meu pai, gastamos tanto. Se eu economizar, o pai me dá a diferença da economia? Dou. E ele começou a fazer com telefone fixo, começou a fazer com energia, começou a fazer com diversas coisas. E a gente começou a reduzir o custo da casa.
até o dia que ele desligou a adega do meu pai, da tomada, e aí acabou com a brincadeira dele, porque quase estragou os vinhos, era verão, aí acabou a brincadeira. Mas aí o Beto, meu pai, ele levou isso para Anjo. E a princípio começou com os diretores. Então ele chamou os diretores numa mesa assim, ele colocou os 5 diretores. Falou, ô Marcos, quanto que tu precisa para tocar a tua área? Não, eu preciso de 200 mil. Ô João, quanto tu precisa para tua área? Eu preciso de 500. E para tua? E naquele mês, o nosso custo fixo naquele mês, eu lembro, tinha dado 2 milhões e 800 mil reais. O custo fixo daquele mês, e a empresa tinha dado um prejuízo, assim, recorde de prejuízo. E aí ele somou tudo o que cada diretor falou que precisava. E ele falou assim, mas aqui deu 2 milhões, vocês conseguem tocar a empresa com 2 milhões? Aí eles assim, conseguimos. Então por que vocês gastaram 2.800? Não, por causa disso, sempre tem uma justificativa, né? E ele falou, então tá, assina todo mundo aqui na folha. Aí todo mundo assinou. Ele assim, se vocês gastarem 2 milhões, eu dou R$1.000 para cada um de vocês. E aí ele pegou e foi, a gente gastou 1.900.000 e alguma coisa. No outro mês baixou para 1.800.000 e a empresa que estava dando prejuízo começou a dar recorde de lucro. E aí a gente falou, cara, mas se antes estava na minha mão, não dava, eu botei na mão de 5, melhorou, por que a gente não bota na mão de todo mundo? E aí a gente criou o nosso modelo atual de PPR. Então nós temos 15 indicadores. Cada indicador desse tem um gestor e um cogestor. O cogestor está sendo preparado para ser gestor ano que vem. Então lá na Anjo a gente tem a regra, para todos os cargos de liderança tem que estar sendo treinado um substituto, e no PPR a gente colocou a mesma regra. Então eu tenho um gestor que não é líder, normalmente não é líder, pode ser líder se ele quiser, mas normalmente não é. O dono desse indicador não necessariamente é um gerente de área. Não, é alguém que quer, porque a gente abre para quem quiser se inscrever para ser gestor. Então tem ano que se inscreve 80 pessoas, tem ano que se inscreve 20, tem ano que se inscreve 10, depende do ano. Tem uma aderência maior ou menor. Então são 15 indicadores. Todos os meses nós paramos a empresa para pensar como é que eu posso fazer o que eu faço de uma melhor forma. Então o gestor ele senta, ele sobe no palco na frente da empresa toda e fala, pessoal, olha só, esse mês o nosso indicador de custo fixo da fábrica atingiu, então todo mundo vai ganhar 1% sobre o seu salário. Festa e tal, e é aquela alegria. Mas a parte mais interessante do programa é quando não atinge. Quando não atinge, Marcos, o gestor ele tem que trazer um plano de ação para as principais contas que ficaram fora da meta e abre a oportunidade para todos na plateia, todos na empresa darem sugestões de melhoria. E aí eu vou dar um exemplo que aconteceu lá nesse ano de 2005. A gente implantou em 2004, 2005. A gente não estava atingindo o custo fixo da fábrica porque a gente estava gastando muito com energia. E a gente comprava energia lá normal, da rede normal, e tinha o horário de pico. E quando ligava os motores no horário de pico, dava um pico de energia, pico na conta, então explodia a conta de energia e a gente não estava atingindo. E aí o gestor daquele indicador... eu já avaliei aqui colocar energia solar, não dá, eu já avaliei isso, eu já avaliei aquilo, tal, e um monte de coisa e não dava. E aí um dos nossos operadores industriais levantou a mão numa dessas apresentações e falou assim, qual é o horário de pico? Aí eles assim, não, o horário de pico começa às 5 da tarde. Ele assim, e se a gente começar a trabalhar 1 hora antes? Aí a gente não liga no horário de pico. Aí a gente se olhou assim, olhou para um lado, olhou para o outro. Como que não pensamos nisso antes? Como que não pensamos nisso antes? Mas envolvido na loucura do negócio, ninguém pensou nisso. E aí na época a fábrica aí estava com seus 100, 120 funcionários, estava todo mundo... Galera, quem topa começar a trabalhar 1 hora antes? Todo mundo tal. Beleza, a partir de amanhã a gente começa a trabalhar 1 hora antes. E a partir daquele momento a gente começou a trabalhar 1 hora antes e a gente atingiu a meta todos os meses dos próximos 24 meses. A empresa economizou muito dinheiro e os funcionários ganharam muito dinheiro. Então o nosso programa ele tem isso. As pessoas sabem que daqueles 15 indicadores, eles podem atingir os 15 indicadores. Então, se tu computar 15 indicadores por mês, dá 15% no mês, no ano são 180%, dá um 14º e quase um 15º salário para todos os funcionários, não tem distinção, todo mundo ganha igual.
Então a lógica é, se a gente bater 100% das 180 oportunidades de bater indicadores no ano, que é 15 por mês vezes 12, ganha 2 salários a mais. Ganha quase 2, né? Quase 2 a mais. Quase 2 a mais. Então é meio que cada indicador é como se fosse um ponto. 1% do seu salário. Eu atingi o indicador, todo mundo ganha 1% do seu salário. Entendi, porque são 180 indicadores, dá 180% de salário. Exatamente. Que lógica porque legal. Porque a gente gosta de fazer coisas simples, Marcos. Sim, eu amo isso. A gente gosta de fazer coisas simples, porque quando a gente... Eu sempre falo que existe algo de genialidade na simplicidade. Porque quando a gente faz um indicador simples, as pessoas sabem como aquilo funciona e sabem o que precisam fazer para melhorar o resultado. Uau, sensacional. Um dos PPRs mais brilhantes que eu já vi. Então não adianta eu criar um indicador de EBITDA, porque o cara lá do chão de fábrica não sabe o que é EBITDA. E a hora que eu apresentar que não atingiu, ele vai falar, esse cara aí tá me enrolando, ele tá fazendo o que não deu para não pagar para nós. Então nossos indicadores são simples, transparentes, auditáveis. Então qualquer funcionário pode ir lá e auditar, ver realmente como é que funciona. Então são simples, transparentes, e todos os diretores participam das reuniões. Cada mês tem uma cesta de 15 indicadores, cada indicador batido, 1% a mais salário lá no começo do ano, né? A gente já tentou sofisticar, não funciona, tem que ser simples. Não, é o simples que funciona. Tanto é que às vezes eu vejo modelos complexos de desenho de remuneração, né? Por exemplo, um OTE, um Target Earnings, que é quase que um algoritmo. Eu falo, cara, é bonito na teoria, mas para o vendedor entender... Então, eu defendo muito criar um modelo de remuneração que é 3 faixas de meta para o vendedor. Então, você tem uma meta mais pessimista, uma realista e uma otimista. E também você pode ter aceleradores e detratores de comissão. Então, pensa um vendedor que é o seguinte... Meta nível 1, 50 mil de faturamento. Meta nível 2, 60. Meta nível 3, 70 mil de faturamento. Só que aí eu posso ter aceleradores e detratores. Então, se o teu prazo médio de venda é X... você tem mais 5% de comissão. Não 5% em cima da venda, 5% no bolo financeiro. Sim. Né? Supondo que a comissão do cara deu 5 mil reais, 5% ele tem mais 250 reais. Por outro lado, cara, se o seu prazo médio de venda ficou acima de tanto, aí você tem 5% de pênalti. Né? Ou vendeu tanto... de tal produto que tem mais margem no mix, então de 100% do seu faturamento, se 50% vir desse produto que tem mais margem, você tem esse acelerador, ou você tem esse detrator. Então 3 faixas de meta com aceleradores e detratores já dá uma super política comercial. Não precisa complicar tanto a mais, entendeu? Então simples funciona. Genial. Você pode, desses 15 indicadores, você pode citar 2, 3, ou Felipe, 4, para trazer clareza para o pessoal de indicadores simples ali que dá para ter numa indústria, para todos os colaboradores? Eu posso citar vários, inclusive no meu livro vai ter vários ali que a gente usa. Legal, Mas legal. A gente tem indicador de custo fixo. A gente tem indicador de custo fixo, porque custo fixo é muito importante no nosso negócio. Mas aí você faz um planejamento de custo fixo no ano, se bater a meta mês a mês. Se bater a meta mês a mês. Entendi. Eu tenho prazo médio de vendas. Aí estão alguns indicadores. Eu já estava procurando aqui. Esse painel final aí, tem bastante. Esse livro é imperdível, hein? Então, olha só, alguns indicadores. Prazo médio de vendas, prazo médio de recebimento das vendas, porque para mim é muito importante. Legal. Tem um caso aí, Marcos, muito legal para a indústria, que a gente não media, que era FPY. Quem não sabe o que é FPY é First Pass Yield. Vamos traduzir aqui numa linguagem mais simples, que eu faço lá na Anjo. Acertar de primeira. O cara vai fazer a minha tinta Anjo mais na cor roxa. Eu vou lá e eu vou medir se esse cara acertou a fórmula de primeira. E quando me proporam esse indicador, eu falei, vocês estão malucos, né? Claro que ele acerta de primeira. A fórmula tá ali, o que ele deve fazer, ele repete aquela fórmula e aí tá feita a tinta. Simples assim. Aí eles, não, vamos começar a medir. Aí começamos a medir, a primeira medição deu 34% das fórmulas a gente acertava de primeira. E eu falei, não pode 34% acertar de primeira. Vocês estão dizendo que a gente erra 66% das vezes? Pode medir de novo que está errado. E eles mediram de novo, deu 32%. Piorou a performance. E eu falei, não, tem coisa errada, cara. E aí a gente foi ver, o nosso processo ele não estava
azeitadinho como deveria estar na produção de tinta, e eu estava errando as formulações. E isso é retrabalho é custo. E a gente colocou isso no PPR e a gente começou a melhorar. O gestor do PPR começou a sugerir mudanças e a gente foi melhorando. Hoje, o nosso FPY, acertar de primeira, está em 98%. Então, eu saí de 32% das fórmulas que eu acertava de primeira para 98%, porque o meu time colocou isso como meta de melhoria e hoje a gente está trabalhando 100% dessa forma. Então, acertar de primeira, prazo médio de vendas, custo fixo, NPS, a gente coloca como meta, e diversas outras que tu pode ver. E a cesta de indicadores é para todo mundo. Porque, por exemplo, tem indicador aqui como o faturamento líquido, que eu estou vendo que tem na tabela, que é mais o time de vendas que entrega, mas todo mundo é corresponsável e se bater, todo mundo leva. Todo mundo, porque se a expedição demorar para entregar, eu não vou Total. eu não Se vou a atingir produção meta. não fizer um produto de qualidade, o NPS é baixo, o cliente... Exato. Eu tenho muito essa visão, nós estamos alinhados. E todo né? ano, Marcos, a gente revisa os indicadores. Porque, por exemplo, o FPY foi problema para a gente durante muitos anos. Hoje não é mais um problema. Então eu tiro ele do PPR, eu continuo estando na gestão dos indicadores, porque eu tenho um programa de gestão de indicadores que ele está lá, mas para o PPR ele não é mais um problema. Então eu coloco outro indicador que é uma dor atual e a gente vai todo ano vendo o que precisa incluir e excluir do programa. Muito bom, genial. Já teve um outro ano que você falou, não, esse indicador aqui está doendo muito, vai ser 1,5% esse aqui, se bater. Teve. Às vezes dá para brincar também, né? Teve um ano que eu peguei o indicador de custo médio de compra. O que é o custo médio de compra? Esse é o indicador mais complexo que tem lá no nosso sistema, que esse a gente não conseguiu simplificar muito, mas ele é basicamente uma cesta básica do nosso negócio e eu olho se eu estou comprando melhor ou pior de um mês para o outro, e aí tem alguns gatilhos ali que atualizam ele de acordo com o dólar, o barril de petróleo, o custo do aço, drivers que influenciam no nosso custo. Então, a minha margem estava muito ruim, eu falei, eu tenho que comprar melhor. E aí a gente criou esse indicador e falou, esse ano é 3% para o custo médio de compra. E aí trabalhamos, todo mundo focado ali, porque ali vai ganhar mais. Vamos buscar, né? Vamos buscar mais. Sensacional. Então, funciona. Nos últimos 5 anos, a gente distribuiu 12 milhões de reais para o nosso time como PPR. Uau! 12 barão em 5 anos. Em 5 anos. Dá uma média aí de mais de 2 milhões por ano, né? Tem vaga aberta lá na... Tem, sempre tem. Pra gente boa, sempre tem. Vamos conversar, vamos conversar. Filipão, seguinte, eu quero fazer um bate-bola, um pinga-fogo. Então, quero uma resposta rápida e curta. Pô, beleza? Isso é complexo, hein? É isso aí. O que é mais importante, o cliente ou o colaborador? Colaborador. A estratégia da empresa da porta para fora, a estratégia competitiva ou a cultura da porta para dentro? Cultura. O que é mais importante? Estar no estratégico ou passear na empresa como um todo? Rapaz, eu adoro passear, mas o estratégico é mais importante. O que é mais importante na sua visão? Vendas ou gestão financeira? Gestão comercial ou gestão financeira? Gestão financeira. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o Felipe, qual que seria o conselho? Continua. Eu não mudaria nada. Eu cometi muitos erros que eu gostaria de não cometer, mas eu acho que todos os erros fizeram parte do processo para eu chegar onde eu cheguei. Eu cometi erros que custaram milhões de reais para a empresa, foram ruins, mas isso fez a gente aprender e tomar decisões que trouxeram muitos milhões a mais para a empresa ao longo do tempo. Então, assim, eu honro muito o meu passado, porque ele me trouxe até aqui. Claro que eu não gostaria de ter feito as cagadas que eu fiz, e foram muitas, espero não cometê-las de novo, cometer novas cagadas, mas eu falaria, continua que vai dar bom. Legal. E Felipe, qual é a pergunta? Essa não precisa ser uma pergunta curta, que também vai gerar uma resposta curta, tá? Mas qual a pergunta que o Marcos ainda não fez para o Felipe, que deveria ser aí
uma pergunta principal ou uma pergunta final. E enquanto você pensa aí na pergunta que eu não te fiz, que eu deveria ter te feito, você vai me falar a pergunta, não a resposta. Tá bom. Enquanto você pensa nessa pergunta, quero convidar você a se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, ativar as notificações. Já já a gente tem aqui a última pergunta. E quando você interage aqui com a gente fica muito feliz. E compartilha esse conteúdo também. Compre o livro aqui, ó, Gestão Profissional na Prática, do Felipe, esse CEO sensacional, que eu tive a honra de ser meu aluno no Acelerador Empresarial, nosso membro no programa Giants, tá? Então assina aqui o canal, compartilha, vamos estar junto, construindo resultados para as nossas empresas. E aí, Felipe, qual a pergunta? O que te move? Felipe, então eu tive uma iluminação divina aqui agora. Tá entendendo? Que veio aqui, ó, de dentro da latinha aqui, da Anjo, ou do Tiner, produto campeão. E eu quero te perguntar aqui pra gente fechar, né? O que realmente move Felipe Colombo, atual CEO aí da maior indústria de tintas brasileiras? Ô Marcos, durante muitos anos, e muitos anos mesmo, o que me moveu foi dinheiro. E o pessoal fala, tem que ter um propósito bonito e tal, mas eu durante muitos anos eu queria ganhar dinheiro. Eu trabalhava para ganhar dinheiro, para garantir a minha saúde financeira, a saúde financeira da nossa empresa, da nossa família. Hoje não é mais. Graças a Deus a gente já atingiu um nível financeiro satisfatório que se eu quiser parar de trabalhar hoje, eu posso parar de trabalhar hoje e vou conseguir manter o meu padrão de vida aí por muitos anos. Então hoje o que me move não é dinheiro, já foi, não é. O que me move hoje é parecido com o que te move, que eu já ouvi tu falar, é ajudar outros empresários a construir um país melhor, porque eu acredito que empreendedorismo com educação são as duas principais ferramentas de transformação da sociedade. Então hoje eu, Felipe, eu dedico parte do meu tempo para fazer mentoria de empresários, para participar de conselhos. Eu invisto em outras empresas, que a gente já comentou, as outras empresas que eu sou investidor, para ajudar esses empreendedores a conquistar um pouco ou mais do que eu conquistei. Se Deus quiser, eles vão conquistar muito mais do que eu conquistei, porque eu realmente acredito que o empreendedorismo ajuda a transformar a vida das pessoas, ajuda a evoluir o Brasil, o mundo como sociedade. Uau! Eu falo que assim, o ganhar dinheiro, o fazer dinheiro, né, é a primeira marcha e todo mundo precisa dessa primeira marcha, porque a primeira marcha é a mais forte, né, Felipe? Só que depois, quanto mais você usou dessa marcha para subir a ladeira, tem que pôr na segunda, a terceira, a quarta, a quinta marcha, que apesar da primeira marcha ser a mais forte, não é a que te dá mais velocidade, né? E para mim a primeira marcha é ambição, é materialização, é dinheiro, grana, cash, bufunfa, né? O cara que tá pobre, ferrado, pensa, é meu propósito, né? Ou o microempreendedor que tá... Eu tava em Goiânia, né? Tá vendendo pamonha ali na esquina, fazendo 5 mil no mês. O meu propósito, o seu propósito é pôr dinheiro no banco, né? É isso aí, pôr comida na mesa. Não é nem propósito nesse começo, é ambição mesmo. Eu preciso realizar, eu preciso me sustentar. Só que aí quanto mais a gente vai fazendo dinheiro, eu acho que o dinheiro ganha menos peso, né? E mais vai ficando esse propósito no sentido mais nobre de fazer a diferença no mundo, né? Não que ele não seja importante, né, Marcos? Eu gosto de dinheiro, eu gosto de ter dinheiro no banco, eu gosto de ganhar dinheiro. Eu adoro ganhar dinheiro, mas hoje não é o que me move. Não é o principal, né? Não é o principal. Você usou a primeira marcha e agora você pôs a quinta marcha aí isso aí, do propósito. Já passamos. Porque aquilo que você estava falando, né? Qual o tamanho do cheque? Hoje, se eu vender a empresa pelo que ela vale, por metade do que ela vale ou pelo dobro do que ela vale, a minha vida não vai mudar. A minha vida não vai mudar, porque eu já faço o que eu quero, eu já tenho o que eu quero, já conquistei. Eu brinco que conquistar é muito bom, mas depois que tu conquistou perde um pouco da graça, né? Eu queria ter uma moto, uma moto esportiva. E aí eu fiquei uns 2 anos namorando qual era a moto que eu queria e tal. E foi legal pra caramba esses 2 anos. Aí eu comprei a moto. Cara, 2 meses depois a moto tá lá parada na garagem, é legal, mas os 2 anos que eu levei para conquistar foi mais legal do que andar com a moto. Então eu olho para ela, eu lembro daquilo tudo, tive que fazer isso e conquistei, foi legal pra caramba. Mas assim, eu acho que quando a gente atinge essa maturidade financeira,
não é o mais relevante, né? Com certeza. Filipão, foi uma honra recebê-lo aqui no Pode Acelerar. Nós temos um ritual de encerramento, tá? O time vai pôr aquela música e vai dançando até a boquinha da garrafa. Você conhece? Conheço. A Dani ali vai trazer a garrafinha e nós vamos dançar junto, combinado? Combinado? Brincadeira. Não posso, eu operei o joelho, mas não posso. O empreendedor tem jogo de cintura, operei o joelho. Boa, boa. Mas é uma brincadeira, é um quebra-gelo. O ritual não é esse. Tantos anos a gente construindo reputação, né? A gente não vamos estragar não agora. Não vamos né? estragar por tão pouco, né? Mas o ritual é muito simples. A gente olha junto para a câmera geral ali. Eu falo 1, 2, 3 e a gente junto solta um Pode Acelerar. Bora. Beleza? E para você, dona de empresa, para você, empresária, esse Pode Acelerar é um convite para você aplicar, implementar, arregaçar a manga, fazer acontecer. Conhecimento parado na sua cachola não serve para nada. Você precisa implementar esse conhecimento, transpirar esse conhecimento, transformá-lo em sabedoria. Sabe não é aquele que sabe aquele que faz. Então, que indicador que você vai construir na sua empresa? Que programa de participação nos lucros? O que te caiu a ficha que você está errando na liderança? Porque o Filipão falou aqui da importância da gestão de pessoas, né? Qual que é a alavanca que você vai encontrar? Se você não transformar o que você ouviu nesse podcast em alguma implementação prática, você perdeu o seu tempo, o nosso tempo. E tempo é um recurso que sempre vai ser cada vez mais escasso. Então vamos implementar, viu, nação empreendedora? Preparado para o Pode Acelerar? Preparado. 1, 2, 3, pode acelerar!